Graça e paz, bom dia. Aqui é a Thalita Martins. Hoje é terça-feira, dia 3 de junho de 2025. E esta manhã fria. Ontem nós não tivemos o nosso devocional. Ontem muitos contratempos, muita correria. Mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. Amém. E eu creio que o Senhor Deus, Ele conhece, sabe de todas as coisas. Amém. E eu quero, desde já, louvar o Senhor, por essa oportunidade de compartilhar com vocês esse tempo de devocional. Ontem eu não consegui gravar, eu precisei levar um dos meus filhos ao médico e foi uma correria o meu dia. Mas eu sei, irmãs, que o Senhor, Ele está, conosco até mesmo nisso, porque o nosso primeiro ministério é a família, amém? Então, às vezes, a gente corre tanto para cumprir uma lista, só praticar lá como mais uma tarefa, mas o Senhor deseja que a gente viva mesmo com profundidade, intensidade, tudo que Ele tem colocado nas nossas mãos, amém? Então, aprenda a descansar no Senhor, aprenda a dar o seu melhor naquilo que você consegue, que está nas suas mãos, Não adianta a gente muitas vezes correr só para dizer que fez algo, amém? E eu estou falando isso porque é algo que eu tenho aprendido e eu creio que o ministério de Jesus é leve, amém? Então, eu louvo a Deus porque aí à noite, lá no nosso grupo da igreja, uma irmã mandou um devocional que foi bênção, trouxe esperança ao coração de quem ouviu. Então, glória a Deus por isso. E, irmãs, eu quero dizer para você que estamos lendo, um livro, Esposa e Mãe, e eu quero só deixar aqui que talvez você não se animou tanto com esse devocional, mas saiba que foi algo do coração de Deus, Talvez você esteja esperando por uma palavra de encorajamento, de esperança, e glória a Deus, porque nós precisamos disso. Mas a gente também, precisa ser discipulada, a gente também precisa aprender, crescer na graça e no conhecimento. E esse livro é uma ferramenta que o Senhor preparou e foi bênção na minha vida, e eu sei que vai ser bênção na sua vida, se você se atentar a ele. E assim, o meu desejo é que talvez toda essa leitura, do livro não vá te animar, nem todos os capítulos vão falar ou servir para você, mas eu creio que o Senhor vai entregar a porção que for para cada uma, E se 1, 2, 3 lares, famílias forem impactadas por esse livro, eu fico feliz, porque, como eu já disse aqui, o nosso primeiro ministério começa em casa. Então, se o nosso casamento não estiver bom, se a nossa família não estiver bem, de nada vale o resto, Então, meu desejo é mesmo que lares sejam transformados, amém? E eu quero continuar lendo aqui com você o capítulo 2, e hoje o subtítulo é Seja Sensível às Lágrimas. E eu quero te dizer que nós precisamos, fazer com que o nosso lar, como um lar cristão, seja um reflexo do céu, onde há autoridade divina, em amor, onde os nossos filhos, eles aprendem, a nos obedecer com alegria, obedecer ao Senhor. E um lugar de acolhimento, nossa casa precisa ser, onde um tem a liberdade com o outro de se abrir, de chorar, de expor aquilo que está vivendo.
Nós não precisamos só cumprir regras. Então, hoje o título é Seja Sensível às Lágrimas. Deus ouve as suas lágrimas e ouve também das pessoas que moram com você, amém? Mas aqui diz, Ele ouve os meus soluços. Há uma grande diferença entre chorar por motivo justo e chorar só por chorar. Sabe qual é a diferença? Quando os seus filhos choram por motivo justo, você sente a dor deles e corre para ajudá-los. Ou quando você olha para essa criança, você diz, outra vez você está chorando, né? E muitas de nós ouvimos muito esta frase. E aí ela diz aqui, a autora, né? Eu estava sempre chorando. Eu não posso nem explicar o que representa para uma criança ouvir alguém repetir sempre a mesma coisa. Por que você está sempre chorando? Parece uma pergunta tola. Estou chorando porque eu estou triste, mamãe. Estou magoado dentro de mim e quero que você saiba. Eles, as crianças, querem que você os compreenda, tanto quanto você deseja que Deus saiba quando você está triste ou magoada. Agora existe uma diferença entre fazer manha e chorar. E você, como mãe, precisa saber a diferenciar. A manha deve ser tratada imediatamente. As crianças fazem manha porque você permite. Mas quando elas choram por motivo justo, precisam de você. Você precisa gastar um pouco de si mesma a fim de descobrir por que a criança está chorando. Muitas vezes, quando seus filhos vão para a cama à noite, você fecha a porta e exclama, puxa, mais um dia terminou. E não tente se enganar. Você não está sendo humana se não se sentir assim às vezes. Não é verdade? Muitas de nós nos sentimos assim. Nós, as mães, depois de colocarmos as crianças na cama para dormir, a gente pensa, ai, que alívio, não tenho que dar mais ordem. É uma paz, um silêncio. Mas presta atenção, você sabe quando os seus filhos choram atrás daquela porta fechada? Muitas vezes eles choram quando estão sozinhos à noite. E eu descobri isso incidentalmente. Entrei no banheiro e ouvi soluços. Pensei, quem será que está chorando? Deve ser uma das crianças do vizinho. Então eu percebi que os soluços vinham do quarto da minha filha mais nova. Quando eu entrei, vi que ela estava com o rosto apertado no travesseiro, porque não queria que alguém ouvisse. Na verdade, ela estava com um problema muito grande. E quando me contou o que era, quase ri, porque para mim não era nada. Mas para ser uma boa mãe, você tem que ouvir os seus filhos quando choram. Porque assim, você fica sabendo qual o problema que os aflige, que aflige o seu íntimo. O problema da minha filha naquele dia era que nenhuma das crianças na escola gostava dela. Você já ouviu esta frase antes? Acho que todas as mães já ouviram. Porque eles não gostam de você, querida? Perguntei. Porque eu tenho uma separação entre os 2 dentes na frente, foi a resposta dela. Um medo tolo de criança. Mas para ela naquele dia era um problema, um grande problema. Então, conversamos a respeito do problema e eu disse a ela que aquela separação entre os dentes desapareceria. E que não se desaparecesse, nós tomaríamos as providências necessárias. E ela foi dormir feliz. Depois daquele dia, passei a ir no quarto das minhas filhas depois que elas iam para a cama para ver se realmente estavam dormindo. E elas não sabiam que eu fazia isso, mas sempre verificava para ter certeza de que não estavam chorando. Fiz isso um hábito. Irmãs, é duro, né? A gente ouvir muitas vezes certas coisas que nos confrontam. Mas eu creio que o Senhor tem nos chamado para sermos boas esposas e mães. Porque, de novo, nosso primeiro ministério é a família. Não adianta você querer discipular alguém para ser uma boa mãe, como cuidar da sua casa, como ser uma boa esposa, se o seu casamento não tá bom, se a sua família não vai bem.
É fato que todas nós temos qualidades e defeitos, precisamos sempre melhorar. E o Senhor deseja que a gente cresça, né, continuamente, conhecendo Ele e aí automaticamente sendo mães melhores, esposas melhores, pessoas melhores. Então, você precisa, né, estar sensível às lágrimas das pessoas que moram aí com você, seus filhos, seu marido, e ouvi-los, né? Nós precisamos criar um lar acolhedor para nossa família. Amém? Hoje eu quero parar por aqui, vou ler apenas esse trecho e amanhã nós continuamos no capítulo 2. E novamente, talvez aqui não está sendo o devocional que você gostaria que fosse, você não está ouvindo o que você gostaria, mas eu creio que muitas vezes o Senhor prepara para que a gente ouça aquilo que a gente precisa. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Bendito Deus, Pai poderoso, eterno, eu te agradeço, Senhor, por esta manhã, pela oportunidade de acordarmos, Senhor, para mais um dia, a oportunidade de servir ao Senhor e a nossa casa e a nossa família. Jesus, toma, Senhor, cada lar, cada irmã, cada família, visita, Senhor, no mais íntimo. Traz, Senhor, paz, traz alegria, traz provisão. Senhor, quebra as barreiras, ó Deus, dentro de nós, o nosso coração, os medos, os anseios, ó Deus. Tira, Pai, toda a cauterização na mente, muitas vezes que nos impede de compreender o que o Senhor tem falado, para que a gente rompa, Senhor, ciclos na nossa vida e a gente consiga viver um novo tempo, Pai, dentro das nossas casas, do nosso lar. Um novo tempo no nosso casamento, um novo tempo na nossa relação com os filhos. Senhor Deus, cumpre em nós, Pai, o teu querer. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, nos quebrante nesta manhã. É o que eu te peço, Senhor, sobre a minha vida e a vida de cada pessoa que estiver ouvindo esse devocional. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Amém. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.